Semana passada, que a gente vai conversando no carro, né? Uhum. E é bom porque no carro a gente não fala mal de ninguém, né, Daniel? A gente fica falando da Bíblia, das nossas vidas. Então, eu queria primeiro, antes de eu falar da Constância, falar sobre a formação da nossa personalidade, né? Porque como se forma a nossa personalidade natural? Você está falando como médica? Não, Ou na como, vida, sim. Na Como vida, que se como forma? total, no geral. Logicamente tem a genética. Que mais? A personalidade tem genética. Tem genética. Tem genética. A gente, Obrigada. o Tem meio que a gente vive. meio familiar, Meio familiar. meio educacional, né? As amizades, A leitura. as nossas vivências. Então, isso leva a maioria das pessoas, por esse aprendizado todo da personalidade, a adquirir freios, tá? Às vezes os freios são morais, às vezes são psíquicos, às vezes são legais, né? Então, e também espirituais, vamos dizer assim. Então, eu assim listei 4 freios que a gente pode ter, tá? Então, morais, espirituais, psíquicos e legais, tá? Não sei se pode existir algum outro, mas acho que esses são os principais. Então, além disso, a nossa personalidade inclui conceitos advindos por experiências e valores que nós muitas vezes introjetamos em nós e muitas vezes excluímos. Ah, não, isso não presta para mim, então não vou usar na minha vida, certo? Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse preâmbulo, tá? Então, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Jeová. Isso está em Gênesis 1, 27, tá? Não precisam de abrir. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós somos a imagem e semelhança de Jeová, daquele que nos criou, certo? A nossa primeira criação, né? Então, o que isso resultou, né? Resultou num homem brigão, um homem ciumento, um homem egoísta, um homem profano, um homem pecador por natureza, um homem que às vezes tem bondade, às vezes tem maldade no seu coração. Então, um homem que muda muito, né? Que é inconstante, que é mutável. Então, isso é o que está na nossa personalidade natural, né? Isso é o que está na nossa personalidade. E, muitas vezes, o homem tem que se esforçar para romper esses padrões, certo? Então, recapitulando, nós temos uma personalidade que advinda de vários fatores, certo? E nossa personalidade acaba tendo conceitos que estão freados por alguma coisa que a gente já viu, né? Que são freios morais, psíquicos, legais, espirituais. Aí, Jeová olhou para esse homem e falou assim: esse homem realmente não deu certo, essa minha criação. Aí ele fala que ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Porque o homem brigava, o homem pecava, o homem era egoísta. Então, Jeová pensou assim: nossa, mas que criação horrorosa que eu fiz. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um homem que eu acho que é bom e vou destruir toda a minha criação. Aí ele destruiu toda a criação dele através do dilúvio, né? Então, isso está em Gênesis 6, de 11 a 14. Se você quiser colocar aí, deixa eu ver. Gênesis 6, de 11 a 14. A terra, porém, estava corrompida
diante da face de Deus Jeová, né? E encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Ele começa a dar as instruções dele sobre a arca, né? Então, olha só, é que esse assunto é muito legal. Espera só um pouquinho. Quer dizer, a terra foi corrompida pelo homem que tinha características de Jeová. E aí Jeová, com violência, destrói a violência. É, exatamente isso. Se eu entendi bem, é isso. Só queria deixar registrado. Certo. Então, só assim para ficar claro que nós não cremos que Jeová é o Pai, né? Nós cremos que Jeová é o Deus dessa terra e o Pai está na luz inacessível e que Jesus veio nos apresentar, nos revelar o Pai. Que esse Deus que reinou no Velho Testamento, que reinou no Velho Testamento e reina nessa terra, não é o Pai, é Jeová, né? Bom, então, continuando, né? Aí Noé acabou o dilúvio, né? O monte apareceu, a pombinha veio com o raminho verdinho no bico, então Noé, pessoal, já está secando, né? Então, Noé, os filhos, as filhas e os genros povoaram novamente a terra. Povoaram novamente, então a terra ficou povoada com os filhos, né? Com as filhas, aliás, os filhos e as noras, aliás, né? Que era sempre Cã e Jafé. E as noras, então povoaram de novo a terra. Só que, apesar deles terem vindo do homem que era bom, né? De um genro que era bom, o homem se corrompeu novamente, né? E aí Jeová não ia acabar de novo com água, a terra, porque ele viu que não tinha funcionado. Aí o que ele fez? Como ele viu que não deu resultado, ele pensou assim: eu vou criar uma lei severa, com regras e castigos, para que esse povo possa melhorar essa corrupção, né? Aí ele criou, através de 10 mandamentos e 613 estatutos, né? Através de Moisés, a lei de Moisés, uma lei para aperfeiçoar o homem. Essa lei aperfeiçoou o homem? Pelo jeito. Não aperfeiçoou o homem. A própria Bíblia fala que não aperfeiçoou. Mas ele impôs essa lei castigos. Então, em Deuteronômio 28, 58 e 59, a gente vai ver alguns castigos. Olha, se você não obedecer a minha lei, então vamos ver o que vai acontecer. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei que estão escritas nesse livro, para temeres esse nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, né, Jeová, então o Senhor Jeová fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. Meu Deus! Então, irmãos, a gente vê que Jeová por 2 vezes tentou aperfeiçoar o homem e não conseguiu, né? Mesmo com essa lei que impunha pragas, que impunha doenças, que impunha morte, né? Então, esse mandamento ele foi anulado, né? Então, em Hebreus 7, 18 e 19, fala: porque o precedente mandamento é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não aperfeiçoa, porque é como se fosse um cabresto, né? Que coloca no cavalo assim, o cabresto, aí quando você tira o cabresto, o cavalo vai para qualquer lado, né? Então, Deus Pai, vendo isso, mandou Cristo Jesus vir aqui
Porque através de Jesus, o Pai, que é onisciente, sabia que a coisa poderia ter jeito para quem optasse por Jesus, né? Então, a continuação de Hebreus fala assim: e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, que é essa esperança que é através de Cristo, né? Então, através de Cristo, da igreja, da palavra, do Espírito Santo, dos irmãos, da oração, da fé, através de muitas coisas juntas, mas principalmente através de Cristo, nós somos aperfeiçoados. Então, em 1 Pedro 5,10, 1 Pedro 5,10 fala assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, é através de Cristo que nós vamos ser aperfeiçoados. Mas como? Né? Aí fica como? Como, tá? É Cristo que vai me aperfeiçoar. Mas como na prática, né? Como que como dizem assim, trocando em dólares, né? Como que Cristo vai me aperfeiçoar? Né? Cristo é um Deus, eu sou um homem. Então, a própria Bíblia vai explicando. Hebreus 10, de 14 a 16, fala assim: porque por uma só oblação, né, o sacrifício de Cristo, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então, a lei dada por Jeová através de Moisés era uma lei que estava escrita em pedra. As leis estavam escritas em pedra. E as pessoas tinham que ler aquelas leis e praticar, porque senão ia ter castigo. Agora o Pai já vem com outra proposta. Qual que é a proposta do Pai? Através do Espírito Santo, escrever as leis no nosso entendimento e no nosso coração. Você que muda bastante, né? Muda bastante o enfoque. Eu não tenho mais que seguir um livrinho que fala assim: não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho. É tudo não, né? Não faça isso. Aí eu vou decorar, não posso matar, eu não posso matar. Aí vem uma pessoa e me fecha no trânsito, eu fico com raiva dele, xingo, ele me xinga, e ele bate no meu carro, eu bato no carro dele, aí um tira o revólver e mata o outro. Fala, esqueci, não era para matar, né? Esqueci da lei. Né? Agora, a proposta de Deus é diferente, porque Deus não tem 613 estatutos. Ele coloca amor no nosso coração. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, Jesus falou. Então, ele nos dá um novo mandamento. Então, se eu amo o meu irmão, eu não vou precisar de uma lei e falar, não matarás, que eu não vou matar quem eu amo. Né? Eu não preciso de uma lei falar, não adulterarás, porque se eu amo a minha esposa, se eu amo o meu esposo, eu amo tanto, como que eu vou adulterar? Né? Então, mudou o enfoque. Né? Então, nós, feitos por Jeová, temos vários defeitos de fabricação, certo? Vários defeitos. E aí vem Jesus, o Evangelho, e fala assim, olha, você não pode pecar. Se você tem o Espírito Santo, você não pode pecar. Né? Aí é uma outra chavinha que tem que virar dentro da gente, né?
Eu não posso seguir um livrinho que veio de pedras dizendo não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Eu sei que Jesus, ele está disposto a me transformar através do amor, só que tem várias coisas que eu tenho que modificar na minha vida, né? E isso não pode ser através de decorar artigos de uma lei, né? Como se fosse um código penal, um código de processo penal. Eu vou ver aqui que não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode... Não é bem assim que funciona, irmãos. Não é bem assim. Existe uma transformação interna que nós temos que ter através do Espírito Santo, para que o amor de Jesus nos inunde de uma maneira que eu tenha o meu proceder diferente da Eliette de antigamente. Da Eliette que não seguia Jesus, né? Então, Hebreus 13, 20 a 22, Hebreus 13, 20 a 22, fala assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, vocês veem que sensacional, que é através da ressurreição, ele vai nos aperfeiçoar para nós fazermos a vontade dele, operando em nós o que é agradável a Cristo. Isso aqui é uma coisa quase que, vamos dizer assim, sobrenatural que acontece, né? Só que o versículo continua, né? Rogo-vos, aí tem rogo-vos, né? Rogo-vos, porém, quer dizer, quando ele fala porém, quer dizer que é contudo, todavia. Além disso, né? Que, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Então, além de toda essa transformação que nós vimos no versículo 20, 21, fala assim: vocês vão ter que suportar uma palavra de exortação, né? Então, quando vem o pastor aqui e fala uma palavra de exortação, é porque Paulo também falou. Por exemplo, em Hebreus 13:1, Hebreus 13:1 fala assim: não vos esqueçais da hospitalidade. Tá? É o 2? É o 2. Tá, então, o 1 é permaneça o amor fraternal, né? Isso. Tá. Não vos esqueçais da hospitalidade. Isso daqui é como se fosse uma regrinha, né? Mas essa regrinha vem antecedida do que? Do amor fraternal. Você tem amor? Então você tem que ter hospitalidade, né? Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Que, irmãos, o fato, por exemplo, de eu me preocupar ou de eu orar por uma pessoa que está sendo maltratada, é como eu me colocasse no lugar dela. É como eu anulasse aqui minhas vontades e falasse assim: não, eu vou me colocar no lugar dele e eu vou, ao invés de eu ajoelhar e pedir pelas minhas necessidades, eu vou pedir pelas necessidades do meu irmão. Eu estou me colocando no lugar dele, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém ao que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará, né? Então, o que é isso aqui? Não está falando assim, não adulterará, só assim, olha, o leito sem mácula é venerável diante de Deus, tá? É uma coisa importante diante de Deus. Se você tiver amor à sua esposa, se você for realmente um cristão, você não vai adulterar, né? Sejam os vossos costumes sem avarezas,
sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, irmãos, vocês veem que existe exortação. Não quer dizer, não, olha, Cristo vai me transformar, o pastor não precisa me falar mais nada, porque eu já sou nova criatura. Não, não é bem assim, tá? Por isso que em Hebreus 13, 22 fala, irmãos, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, tá? Porque aqui a Bíblia, ela tem bênçãos, tem esperança e tem exortação, né? Tanto assim que em Gálatas 5, 19, que tem os frutos da carne, né? Gálatas. Só uma pequena observação. Eu queria falar o seguinte: quando a gente lê a carta aos Hebreus, e no geral, eu diria que 90% das cartas do apóstolo Paulo, quando chega no final da carta, ele acabou o que ele tinha que falar que era importante, aí começa a dar as exortações. Olha, casamento, olha, a mentira, olha, a ira e tal. Quer dizer, no final das cartas, chega um momento que Paulo sempre vai fazer uma característica de Paulo. Por isso, inclusive, que muitas pessoas acham que Hebreus foi escrito por Paulo. Porque tem algumas características desse formato. Que ele chega no final e começa a dar exortação. Fala, olha, irmão, vida cristã. Pá. É um estilo estilo literário. Então, em Gálatas 5, 19, fala assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque quem comete essas coisas, irmãos, não está convertido. Né? Se não está convertido, Está no mundão. está no mundão. Mas o fruto do Espírito é amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Não precisa de lei. Não precisa de lei para a pessoa desenvolver os frutos do Espírito. Né? A lei mata, o Espírito vivifica. Né? Então, os frutos do Espírito são naturais. Não precisa de lei, não precisa falar para a pessoa, olha, você é cristã, mas eu vou te falar uma coisa, se você não tiver amor, se você não tiver a paciência, a longanimidade, né, ou se você não tiver a temperança, que é o equilíbrio, você não vai ser salvo. Você busca isso, viu? Olha, está aqui no livrinho, tem que ter equilíbrio. Não, irmão. É uma coisa que já vem natural, mente com o fruto do Espírito. Vem pelo Espírito. Né? Então, por isso que não dá para crer que o aborto é uma coisa normal, porque dá uma olhada nesse texto que ele fala de amor, né, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Uma pessoa que aborta. Onde está a bondade? Onde está a bondade? Em matar um outro ser humano. Por isso que é necessário estabelecer legalmente que um feto não é uma vida. Percebe? Se você estabelece isso legalmente, as pessoas perdem o peso de consciência. Né? Exatamente. Que eles falam, é um amontoado de célula, não é ainda uma criança. Bom, irmãos, então, dito isso, assim, foi só um preâmbulo para a gente ver que é necessária a exortação. Tá?
apesar dos frutos do Espírito, apesar da pessoa ter o coração dela voltado a Cristo, a obra de Cristo não está ainda plena nas nossas vidas, né? Tanto assim que cada um de nós sabe os erros que cometeu ontem ou anteontem, né? Falando, por que eu fiz isso? Eu sou cristão. Ou por que eu pensei isso? Por que as minhas ações não são como eu quero, né? Como Paulo falava, né? O bem que eu quero eu não faço, né? Então, O cristão não se conforma consigo mesmo. mas eu acho assim que isso é uma consciência boa que a gente tem, né? Porque a gente não está se conformando com as coisas. Porque quem se conforma com uma coisa que não está aos moldes de um cristão verdadeiro, quem está conformado com aquilo não vai ter mudança, né? Foi também o que a gente falou, né, Daniel? O que eu pensei há 15 anos atrás, muitas coisas eu me envergonho de ter pensado coisas que eu pensava há 15 anos atrás, né? Então, se a nossa vida está disposta nas mãos de Deus, é natural que ocorram mudanças para melhor, né? Porque imutável tem que ser Deus, Pai, né? Jeová vivia mudando, né? Às vezes se arrependia, às vezes era bom, às vezes era ruim. O Pai é imutável. Mas nós somos pessoas que temos que, através do Espírito Santo, buscar melhoras. Então, se a pessoa fala assim, não, mas há 15 anos atrás você pensava de outra maneira, graças a Deus eu mudei. Graças a Deus eu não penso mais daquela maneira, né? O Espírito Santo agiu na minha vida. Eu permiti que o Espírito Santo atuasse nessa área, né? Então, irmãos, eu vou contar 3 histórias para ilustrar como o cristão, tá? A primeira história está em João 20, de 1 a 6. Então, João 20 é sobre a ressurreição de Cristo, tá? Inclusive, a semana que vem, né, a gente vai comemorar a Páscoa, né? Então, essa história aqui vem bem a calhar. João 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. A Maria Madalena, ela foi uma pessoa que ela foi possessa por vários demônios, né? E a Bíblia fala, né, que quem muito foi perdoado vai ser muito grato, né? Vai ser mais grato ainda, né? E então, que inclusive isso foi palavra que Jesus deu quando a Maria Madalena estava secando o pé. Alguns acham que foi Maria Madalena, mas não tenho certeza. Bom, quando aquela mulher pecadora, Isso. então, estava chorando aos pés de Jesus e enxugava com os cabelos, né? Então, ela amava muito Jesus. E esse amor que os discípulos, que os seguidores de Jesus tinham, não traduzia na época por conhecimento do plano da salvação. Porque a maioria não conhecia o plano da salvação, que Jesus ia ressuscitar, que Jesus tinha um outro reino, tá? Eles amavam Jesus porque Jesus estava lá junto com eles, Jesus era amoroso, Jesus fazia milagres, Jesus mostrava amor. Mas eles não sabiam exatamente do plano que iria existir, né? Tanto assim que se eles tivessem tanta convicção, Pedro jamais iria negar Jesus, né? Bom, então, Maria Madalena, ela pensou assim, Jesus morreu, então eu vou lá porque eu vou colocar, ela foi com outras mulheres, colocar especiarias, jogar especiarias no corpo, né, para o corpo não entrar em decomposição, né? E mesmo Jesus falando que ia ressuscitar, né, que o templo ia ruir, mas ele ia ressuscitar, eles não entendiam. Não caiu a ficha. Não. Aí, o que ela viu? Ela viu que a pedra
do sepulcro tinha sido tirada. Verso 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, que é João, né? Levaram o Senhor, que João, que não é o João Batista, né? O João apóstolo. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Porque ela viu que a pedra estava tirada, assim, né? Viu provavelmente a mesa lá de pedra e não estava lá o morto. Aí ela pensou, nossa, eu não vou entrar em atrito aí com os guardas, né, que estão tomando conta. Eu vou chamar os discípulos, porque naquela época, irmãos, a mulher não tinha valor nenhum. Né? Jesus que veio igualar a mulher, né, que falar que em Jesus não há homem, não há mulher, não há grego, não há escravo nem senhor. Né? Então Jesus veio igualar a condição da mulher. Mas na época em que Jesus morreu, a mulher era muito desprestigiada. A mulher não podia chegar no homem e falar assim, o que vocês fizeram com o corpo de Jesus? Né? Então ela foi correndo lá chamar Simão Pedro. Verso 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, verso 5, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou, porque provavelmente dava para ter uma visão externa da parte interna lá do sepulcro. Aí também tem, né? uma questão legal, né? No judaísmo, você não pode entrar em contato com o morto. Né? Entendeu? No judaísmo não, lembra? Se você tocar um morto, você é imundo tá lá, no você resto é imundo. do dia. Né? Tem lá várias regras a respeito disso. Mas Maria, ela ia Só que colocar mulher, os incensos. Né? então, mulher teoricamente poderia, porque ela é um objeto, ela não é um ser humano nesse contexto. Verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, porque esse discípulo João ficou lá parado na porta, viu que os lençóis estavam lá, mas não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então eles viram a maneira que estavam os lençóis dispostos, só de ver aquela maneira, que provavelmente estavam enrolados ainda, eles viram e creram. Né? E creram na ressurreição. Creram que Jesus realmente não estava lá. Que Jesus não estava morto. Porque ainda não sabiam a Escritura. Olha, isso daqui é uma coisa interessante. Jesus deu tantas dicas para eles, mas o verso 9 fala, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Bom, eles viram, creram, né? Alguma coisa que extraordinária aconteceu. E aí fala, tornaram, pois, os discípulos para casa. Então, eles sabiam que alguma coisa estranha tinha acontecido, né? E voltaram para casa. E depois a gente vê que eles voltaram assombrados, porque eles tinham muito medo dos judeus, que existia uma perseguição aos cristãos. Eles ficavam trancados lá, né, em casa. Mas a Maria Madalena não voltou. O que ela foi insistente? Mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aqui, né? Verso 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram eles, mulher, por que choras? E ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Vocês veem, irmãos, assim, eu vejo no coração de Maria Madalena
um amor tão grande a Jesus que ela, assim, aquele amor que ela tinha se estendeu numa preocupação e pensar, não, eu tenho que saber, assim, numa teimosia, o que aconteceu? Eu tenho que saber. Né? Ela não demoveu a vontade dela de falar, não, deixa pra lá, eu acho que Jesus não está mais aí, mas tudo bem, né? 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, achando, né, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, né? Então, isso aqui foi uma coisa assim sensacional. Maria, ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Né? Então, a gente vê o quanto Maria foi insistente, o quanto Maria foi cuidadosa, o quanto Maria amava Jesus, o quanto Maria ficou naquela situação. E isso, irmãos, é uma lição para a gente. Muitas vezes a gente desanima porque a situação está meio difícil, deixa para lá, né? A gente perde a constância porque os nossos olhos veem é uma coisa, ele morreu, o corpo não está aí, deixa para lá. Né? Agora Maria, ela foi insistente, ela foi constante, ela aguardou, ela teve a ação de estar presente naquela situação. E isso é uma lição para nós, porque muitas vezes nós estamos diante de uma situação que vamos dizer assim, aos nossos olhos, sem saída, aos nossos olhos não tem jeito mesmo, e a gente desanima daquela situação e volta para trás. E Maria não, ela foi até o fim, aonde colocou o corpo, eu quero saber. Ela foi falar lá com o jardineiro, o que aconteceu com o corpo, até que Jesus teve assim, misericórdia dela e falou, eu tenho que me revelar para essa mulher. Porque ela é insistente, ela está presente, ela achou, como todos os discípulos lá achavam, né, que o corpo de Jesus ia apodrecer lá. Então ela foi lá para ter um cuidado com o corpo de Jesus. Então ela, por essa insistência dela, por essa persistência dela, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Isso foi um prêmio que ela teve por essa ação de ir, de aguardar, de não desistir. E a nossa constância no Evangelho também muitas vezes é isso, não desistir, irmãos. Muitas vezes nós estamos numa situação adversa, a primeira adversidade, não, acho que não é vontade de Deus, eu vou para trás. Não, as portas estão se fechando, isso é sinal de Deus e eu não vou continuar, né? E às vezes as portas estão se fechando porque o diabo está fechando as portas para a gente desistir. Muitas vezes desistir de orar por uma pessoa, muitas vezes desistir de uma empreitada que Deus colocou nas nossas mãos, né? Então, irmãos, isso daí é uma coisa assim que é uma lição muito grande para mim. Não desistir de ninguém, não desistir de nenhuma situação. Da mesma maneira que Maria Madalena foi persistente, quando os discípulos voltaram, ela não voltou, ela ficou lá, teimosamente buscando a Jesus. Amém, irmãos? Eu quero acrescentar uma coisa que você está falando, isso é muito importante. Esse texto tem vários detalhes que me chamam muita atenção. Eu gosto muito do Evangelho de João porque ele dá detalhes que os demais eles não dão.
Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, eles não estiveram presentes nos acontecimentos e eles contaram o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, são relatos que eles ouviram Pedro pregar. O que Pedro pregava sobre Jesus, eles iam lá e escreviam. Mas João escreveu o Evangelho, ele estava presente nesses acontecimentos, então ele dá detalhes que mais ninguém fala, né? Porque ele considerava importante. E tem um detalhe nesse texto aí que eu acho curioso. Na Corrigida Fiel, o verso 17, diz assim, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Na Nova Versão Internacional, ele traduz de uma forma que eu acho que fica um pouco mais claro. Veja só. Disse-lhe Jesus, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Eu acho engraçado que Jesus usa essa palavra, não me segure, porque significa que Maria Madalena estava segurando Jesus. Provavelmente ela viu Jesus e agarrou. Vem cá! Você ressuscitou! Provavelmente foi algo, não sei se foi físico, não sei, não dá pra saber, mas o fato é que Jesus fala assim, olha, não me segura porque eu ainda tenho um monte de coisa pra fazer, preciso resolver aqui que eu tenho ainda mais uns dias. Ajoelhou, pegou nas pernas. Eu não sei exatamente o que aconteceu, a gente pode imaginar, mas o que eu quero chamar a atenção é que Maria Madalena, ela esteve o tempo todo segurando Jesus. Apesar dela ainda não ter visto ele antes, na cabeça dela ela estava segurando Jesus, falando, não é possível, as vestes estão aqui, como que saiu? Ela sabia que, por exemplo, é meio óbvio isso, né? Você vai no sepulcro, domingo de manhã, tá faltando o corpo, mas tem os paninhos lá, os lenços. É óbvio que ninguém levou o corpo. Porque se alguém fosse levar o corpo, ia levar com os panos. Então Maria Madalena deve ter ficado muito intrigada, falando, não é possível. Né? E aí o que acontece, irmãos, é disso que eu estou falando, o que a Eliette falou das questões das dificuldades. Às vezes a gente se encontra numa dificuldade, mas irmãos, os paninhos estão ali, Jesus está ali na sua dificuldade. Pode ser um sepulcro, ele tem um significado de morte. Vê que Maria Madalena estava num lugar que favorecia a incredulidade. É um sepulcro. Favorece, porque a pessoa está morta. É um sepulcro. Você vê o contexto que a pessoa está inserida? Né? O contexto da sua vida pode ser um contexto que não tem solução. Mas, irmão, se lembre de que Maria Madalena estava no sepulcro, ela não deixou o sepulcro, Jesus ainda teve que dar meio que, entre aspas, uma bronca, não me segure, que eu preciso resolver umas coisas. Então, irmãos, seja insistente. Eu não sei se você vai falar do fluxo de sangue? Da mulher do fluxo? Não? Lembre-se do exemplo da mulher do fluxo de sangue, irmãos. Que mulher insistente, né? Porque ela tinha uma doença incurável, ela, com todos aqueles impedimentos sociais e da lei, que ela não podia encostar em um homem, né? Ainda mais um homem santo que era Jesus, ela foi lá e encostou porque ela tinha fé para ser curada. Então, irmãos, a gente tem que se lembrar muito disso. Agarre-se a Jesus, abrace a Jesus e rejeite tudo o resto, que é só isso que importa. Lembra daquela mulher que falou assim, olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu vou falar. Ela vai falar. Eu estava tomando cuidado para não invadir, não dar spoiler. Então, a gente fica empolgado com esse assunto. Da Constância, eu vou falar de 3 histórias. Uma foi essa, porque a importância da gente não desanimar a despeito das circunstâncias, que é muito importante, porque as circunstâncias são aflições, são desanimadoras, são à nossa vista parece que não vai ter solução. Então a oração, irmãos, faz parte dessa constância, tá? Então agora eu vou falar sobre a oração, tá? Primeiro foi ação.
Foi ação. Ela foi lá, ela esperou, ela buscou, ela segurou, insistiu, falou com um, falou com outro. Foi a ação. Essa ação faz parte da constância. Agora eu vou falar sobre a oração. Então, a oração, a gente vai falar em Lucas 18, de 1 a 8. A Bíblia fala, né, do homem do coração dobre, né, que é inconstante em todos os seus caminhos. Está em Tiago morto, não preciso de abrir. Em 1 Coríntios 15, 58 fala: irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós temos que ser constantes. A inconstância é um fruto que nos leva à incredulidade. Né? Então, Lucas 18, 1 fala assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Bom, então imagine, irmãos, um Supremo Tribunal Federal, né? Não o nosso, né, que só tem pessoas honestas e bondosas, certo? Cuidado, que podem instaurar um inquérito policial contra nós aqui, né? Mas o nosso Congresso só tem juízes, como dizem, fofos. Claro, eu tô dando uma atenção especial pro Toffoli, que é o mais fofo. Então, o nosso Congresso só tem juízes honestos, probos, trabalhadores e que cuidam da lei. Mas esse juiz aqui, que está falando em Lucas 8, era um juiz que não respeitava o homem e nem temia Deus. Né? Então, provavelmente, para conseguir uma decisão favorável desse juiz, a pessoa teria que ter um bom advogado ou engraxar, né, o juiz, né, como dizem. Pagar um café. Pagar um café, né? Pagar um café. Faz me rir. Faz me rir. Né? Porque esse juiz era um juiz que ele não obedecia às leis assim, as pessoas conseguiam as coisas com ele através de subornos. Ainda bem que não existe isso aqui no Brasil, certo? Já superamos essa parte da história. Então, irmãos, esse juiz, ele imagina, inclusive, irmãos, naquela época onde a mulher não era valorizada, a mulher era menos que um bicho. E existia uma mulher que ainda por cima era uma mulher necessitada, era uma viúva, uma pessoa super frágil, né? Que não tinha nenhum amparo da lei. Né? E essa viúva tinha alguma demanda judicial, que a Bíblia não fala o que é essa demanda judicial, que ela ia ter com o juiz. Mas o juiz não estava nem aí com a demanda judicial da mulher. Então fala assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela tinha alguma demanda lá, só que o juiz pensava: nossa, aquela mulher está aqui de novo, né? Por algum tempo ele não quis atendê-la, então falava: o que ela quer? Ela quer que você julgue a demanda dela. Não estou nem aí com essa mulher, deixa ela para lá, né? E aí a mulher atrás do juiz: oh, Senhor, dá para o Senhor julgar a minha demanda? Aí o juiz ia no supermercado, estava lá a mulher: dá para o Senhor me julgar a minha demanda? O juiz ia lavar o carro lá no posto de gasolina, a mulher: senhor juiz, dá para o Senhor julgar a minha demanda? Aí a mulher ficou insistentemente atrás do juiz, né? Então fala assim: por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia essa viúva me molesta.
hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, o juiz, ele acabou julgando a causa daquela viúva porque ele estava assim, já de paciência cheia, né? E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, irmãos, a gente já vai falar de fé, tá? Mas esse estágio é assim, você quer ter constância diante de Deus? Ore. A oração é uma das principais chaves da constância, irmãos. Porque quem ora muito, peca pouco, tá? Porque imagina você estar orando, você está em santificação, você está orando pelos seus problemas, pelos problemas do país, pelos problemas da igreja. Você vai ficando assim de uma maneira tão preocupado com as coisas de Deus. Aí você acha que você vai, por exemplo, eu estou achando aqui uma carteira aqui, olha, eu vou pôr na minha bolsa essa carteira, ninguém vai ver. Sabe, se eu acabei de orar pelo dono da carteira, para Deus abençoar o dono da carteira, eu vou pegar e vou roubar, né? Então, a oração nos enche de fé, nos enche de amor, nos enche de mansidão, nos enche de Espírito Santo, nos torna cristãos melhores. Quando eu estou orando por alguém, eu estou intercedendo por aquela pessoa, eu estou me colocando no lugar daquela pessoa. O galardão no céu das pessoas aumenta a empatia também. Aumenta a empatia com as pessoas, e o galardão que essas pessoas intercessoras vão receber no céu vai ser muito diferenciado, vai ser muito maior do que, por exemplo, uma pessoa que canta no louvor, ou numa pessoa que prega, ou numa pessoa que faz um outro trabalho, profetiza. Porque, irmãos, vocês sabem disso, quando a gente começa a orar, muitas vezes, parece que a gente está carregando pedra, porque você está lutando contra o mundo espiritual, né? Logicamente, você orar com outras pessoas torna a oração flui muito mais a oração quando você está orando com outra pessoa, porque se junta espiritualmente a força. Mas quando você está lá orando no seu quarto, na sua casa, começa a vir um monte de pensamento na cabeça. Eu tenho que levantar logo porque eu tenho que acordar cedo, então ainda tenho que tomar banho, né? Deixa eu ver aquela conta, será que eu paguei? Eu estou ouvindo um telefone, será que o telefone é lá da... Sabe? Começa a vir um monte de coisa na cabeça da gente, e a gente tem que se concentrar na oração. Sabe, irmãos? Porque é carregar pedra, porque você está lidando com o mundo espiritual. Muitas vezes a pessoa está orando e ela acaba sendo absorvida espiritualmente pela oração e ela engrena na oração. Mas o começo não é fácil, irmãos. Então, a oração é uma situação. Os intercessores são as pessoas mais importantes do reino de Deus. Porque a intercessão faz mover o coração de Deus. Então a oração é uma coisa muito importante. E aqui, o exemplo desse juiz iníquo é assim, aquela mulher insistiu e o juiz cedeu, né? Às vezes, Deus está ouvindo lá a sua oração desde o começo, mas às vezes Ele quer que você se busque mais Ele, que você interceda mais e se modifique mais como cristão. Porque Deus não é o nosso empregadinho que você aperta um botão e fala, me traga um café, me traz um carro novo, me resolva esse probleminha. Deus não é o resolvedor dos nossos problemas. Deus sabe das nossas necessidades, mas Ele quer que a gente
de alguma maneira, peça, de alguma maneira, interceda, não só por nós, mas interceda por outras pessoas, interceda pela igreja, interceda pelo país. Irmãos, eu tenho certeza que aqueles corruptos e sem vergonhas que estavam no poder antes não entraram e não continuaram no nosso país por causa da oração do povo. Tá? Porque a pessoa fala, ah, não, eu não vou orar, essa situação já não tem mais jeito. Irmãos, o que não tem mais jeito é Satanás. Só. Então, o dever de orar, porque às vezes Deus está vendo a situação, Ele pode fazer na hora, mas às vezes Ele quer que você se torne uma pessoa melhor, que você se transforme numa pessoa melhor. Então, terminou o último versículo falando assim, porém, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque a intercessão aumenta também a nossa fé. Gera fé, exatamente. É isso que eu ia falar. Quando Jesus... Coloca lá no primeiro versículo, Richard. O primeiro versículo diz assim, ó, contou-lhes também uma parábola sobre o quê? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quer dizer, toda essa parábola que Jesus trouxe, ela não é uma parábola assim, Jesus não está falando de justiça. A justiça, na verdade, é uma figura. Desce agora no último verso da parábola. Você vai ao verso 7, ó. Verso 6. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Esse fará justiça é atender à oração. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É exatamente isso, irmãos. Quanto mais a gente ora, mais a gente fortalece a nossa fé. Se está sem fé numa situação, coloca de joelhos e começa a orar por aquela situação. Vai ter uma hora que a fé vai crescendo no teu coração. A gente não ora, eu já refleti muito sobre isso, a gente não ora para Deus porque Deus tem um medidor de oração. Quando eu atingir essa marca, aí eu vou fazer. Não é assim. Orômetro. Não. Orômetro. Não. Agora o Serginho ele já orou as 257 vezes e meia que eu queria. Então agora eu vou operar. E tem aquele versículo que fala que não useis de vãs repetições. Exatamente. Sabe o que você me fez lembrar quando eu era católico, né? Uhum. Quando eu era menino lá, tinha uns 14, 15 anos. Eu frequentava a igreja católica e eu ia me confessar lá no confessionário. E o padre falava, olha, você vai ter que orar 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso. Então, veja, não existe um contador de oração para cada crente que Deus tem lá. Quando eu atingir essa gota de oração, aí eu vou fazer isso. Não existe, irmão. Existe é o seguinte, quanto mais você ora, mais você aprende a depender de Deus, mais você se coloca na presença de Deus e mais a fé cresce no seu coração. Aí as coisas acontecem. E por isso que no primeiro versículo fala, contou-lhes também uma parábola, e Jesus, quando ele ia colocar parábola, irmãos, é porque ela tinha muito ensinamento e muito poder embutido nela. Aí ele fala assim, sobre o dever de orar. Ele não falou que orar era opcional. É dever. Dever. Sabe o que é dever? Dever é uma coisa que é obrigatório. Não é opcional. Olha, se você quiser, você ora de vez em quando. Não Se tá você escrito. não quiser, não precisa de orar. Não está falando que oração é opcional. A parábola sobre a opção de orar sempre. É dever. Tá? Então você é cristão, você tem que orar. Tá? Então, a primeira coisa para constância é a ação. Ou fazer, ou aguardar, mas tem que ter ação. Né? A segunda coisa é a oração para ter constância na fé, na vida cristã. Você quer ter constância na vida cristã? Tenha oração na vida cristã. Agora, a terceira coisa foi o que a gente terminou aí, né? Porventura achará fé na terra, né? Porventura o Filho do Homem achará fé na terra. Então,
a gente sabe que tem aquele versículo que fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, certo? Então a fé vem tanto pela oração como ouvir a palavra, que é o que a gente está fazendo aqui agora, ouvindo a palavra. Mas para falar de fé, a gente não pode deixar de falar sobre a mulher cananeia, né? Isso está em Mateus, a gente vai ler em Mateus 15, de 21 a 28. Tá? Que essa passagem, irmãos, é uma coisa assim que ela tem uma instrução tão grande nessa passagem da mulher cananeia, porque a mulher cananeia, né, ela não era dos judeus, né? Os judeus era que tem Sem, Cão e Jafé, né? Então semitas, né? Os semitas, Sem, semita, né? Cão eram os cananeus não eram judeus. Então essa mulher, ela não era judia, mas ela sabia, alguém tinha falado para ela que Jesus tinha poder. E naquela época, como a gente já falou, nenhuma mulher podia se atrever, né, a falar com um judeu, porque a mulher não era nada. Ainda mais uma mulher que não era judia, ela era gentia. Os gentios, eles eram, pela lei de Jeová, os gentios eram malditos, né? Só os judeus podiam ter a bênção de Jeová. Quem não era judeu, então era gentio, então estava fora da bênção, era maldito. Imagina uma mulher que não era judia e ouviu falar que Jesus poderia libertar, né? Então, o que ela deve ter feito? Ela deve ter se vestido como uma judia, né? E pessoal, eu vou falar como uma judia, né? Chama Jesus de filho de Davi, né? Então, vamos lá, verso 21, 15 e 21, Mateus 15 e 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, essa mulher, uma outra coisa, irmãos, que isso aqui nos mostra, ela aproveitou uma oportunidade, tá? Jesus ia passando, ela pensou, não, eu não vou falar o que vão pensar de mim, não, vão falar que eu sou crente, então eu não vou me expor. Não, a mulher se expôs. E muitas vezes nós, como crentes, temos que nos expor, tá? Para que os outros saibam, ou nos expor para que os outros também saibam das nossas fraquezas. Porque todo mundo agora é a geração Facebook, que todo mundo está bem, está feliz e está viajando e ostenta coisas, né? Então a pessoa, ela está assim, basicamente proibida de dizer as suas necessidades, as suas fraquezas, né? Mas essa mulher não, ela aproveitou a oportunidade, ó, Jesus vai passar aqui. Ela deixou tudo, inclusive a filha dela em casa, ela deixou tudo para ir buscar Jesus. Porque muitas vezes também, irmãos, quando a pessoa tem muita necessidade, ela cai numa depressão, como dizem assim, vulgarmente, numa nheca, e não quer sair de casa. Ah, não, eu vou ficar em casa, eu não vou na igreja, eu estou com aquela nheca de novo. Ah, não, eu não quero buscar hoje, né? Então, a gente vê que essa mulher saiu, aproveitou a oportunidade, se expôs, né? Expôs as fraquezas dela, né? E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Vocês viram que está escrito endemoninhada e não endemoniada? Sabia que tem diferença disso? Eu não sabia, eu aprendi. Também não. Você foi atrás? Fui atrás. O que quer dizer endemoninhada? Endemoninhada quer dizer que os demônios fizeram ninho nela. Entende? Quando o demônio faz ninho numa pessoa,
ele pode entrar, ele pode sair, ele pode se reproduzir. É o ninho de demônios que tem na pessoa. Por essa diferença de endemoniado e endemoninhado. Tá? Eu achei muito interessante, porque... Parece que eu nunca li a Bíblia. Eu já tinha reparado nisso, já tinha pensado nessa hipótese, mas eu nunca fui atrás. Eu não tinha visto isso. Existe um ninho de demônios dentro da moça. Né? E dizem também que não era uma pessoa muito assim, adulta, não, era mais para adolescente. Né? E aí, o que Jesus fez? Ele fez igualzinho o juiz Inico. Tão importante. Ele não respondeu. Né? E essa mulher, o que ela deve ter feito? Continuou falando, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Ela deve ter ficado insistentemente atrás de Jesus, fazendo um escarcéu, fazendo um escândalo. Por quê? Isso incomodou até os discípulos. Aí, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Irmãos, às vezes nós temos vergonha de orar, de clamar, de falar, Senhor, me socorre porque eu preciso da tua misericórdia. Ela vinha gritando, ela não pensou, o que será que os outros vão dizer, né? Que eu estou maluca, que eu estou gritando. Não, irmãos, o que ela queria era clamar a Jesus. Tá? E Jesus não respondeu nenhuma palavra, ele continuou andando, assim, ignorando a mulher. Né? E muitas vezes a gente está orando e parece que Jesus está ignorando, né, a gente? Então, o que eles disseram, né? Jesus, manda essa mulher embora, né? Ela está incomodando a gente, né? E ele, respondendo, disse para a mulher, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe por que Jesus disse isso para ela? Eu acredito porque ela estava querendo se fazer passar por uma judia. Entende? Eu também. Pela forma que ela falou com Jesus, ela não era judia. E ela chamou ele de filho de Davi. E só os judeus faziam isso. Né? Então, o que Jesus quis dizer, olha, eu sei quem você é. Tá? Então, irmãos, isso é uma outra lição para a gente. Eu acho que a gente nunca deve mostrar quem a gente não é. Né? Isso daí, às vezes acontece com a gente, com os cristãos, com as pessoas. Querem mostrar uma situação que ele não está vivendo, quer mostrar uma vida espiritual que muitas vezes ele não tem. Né? Aí Jesus chegou e falou assim, olha, eu sei quem que você é. E como dizem assim, né? Colocou ela no lugar dela. Né? Que ela estava achando que ela ia enganar Jesus. Né? Aí o que Jesus fala para ela? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Porque naquele momento Jesus mesmo não tinha... o plano de Jesus era ser Messias de toda a humanidade após a ressurreição. Naquele momento Jesus era mesmo Messias de Israel, porque ele ainda não tinha se libertado da carne dele. Ele ainda estava na carne dada por Jeová. Então, como ele ainda estava na carne dada por Jeová, ele não podia renunciar aos planos que Jeová tinha feito também para ele. Ele só renunciou a Jeová quando na cruz ele falou assim, falou para Jeová, por que me abandonaste? Quando ele falou para Jeová, por que me abandonaste? Ele fala com o pai, pai, eu te entrego o meu espírito. São duas conversas. Naquele momento houve a cisão. Naquele momento Jesus não era mais o Messias só de Israel, ele foi o Messias de toda a humanidade. Né? Pela morte e ressurreição foi o momento em que houve a cisão, a separação entre o Messias de Israel e o Messias de toda a humanidade. Por isso que ele falou para a mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né?
Então, ele falou assim, olha, você está se fingindo de judia, você não é judia e eu, por enquanto, sou só Messias de Israel. Só que aquela mulher, ela teve tanta fé, que ela conseguiu coisas que muitos judeus não conseguiam. Por onde começou a fé dela? Ela se prostrou e adorou a Jesus. Ela amava Jesus. Ela amava Jesus, ela teve amor por Jesus, ela teve admiração por Jesus, ela se rendeu a Jesus, né? Não é aquelas pessoas que às vezes se convertem só para conseguir alguma coisa, né? Ah, não, eu vou na igreja porque eu quero que meu casamento seja restaurado. Ah, eu vou na igreja porque eu quero que meu filho seja livre das drogas. Ah, eu vou na igreja porque a minha empresa está na beira da falência, aí eu vou na igreja buscar Jesus. Então, ele não está buscando Jesus porque ele adora Jesus. Ele está buscando Jesus porque ele quer resolver os problemas dele. Adora a si próprio. Adora a si próprio. Então, o versículo fala, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela sabia que o socorro vinha de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, né? Jesus sabia que ele tinha poder, mas naquele momento o pão era para os filhos, né? E a sabedoria que essa mulher teve, e ela disse, sim, Senhor, eu sou cachorrinha. Ela admitiu, então, com a sinceridade, quem ela era. Eu sou cachorrinha. Ela se humilhou perante Deus. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então ela sabia que Jesus tinha tanto poder que uma migalhinha só ia libertar a filha dela. Acho que só um comentário breve. Essa história dos cachorrinhos, irmãos, eu já vi gente falar que isso é pejorativo, mas é óbvio que na cultura ali, no contexto, Jesus não falou que ela era uma cachorrinha no sentido pejorativo. Essa história de usar essa palavra cachorro no sentido pejorativo é da nossa sociedade moderna e mais. Eu acho, não tenho certeza, eu acho que é só do português. Tanto é que na Argentina é o contrário. Você chama uma mulher de gata, é uma ofensa. É mesmo que chamar de cachorra aqui no Brasil. Então, isso é uma questão cultural. É a Então, mesma coisa. se algum dia alguém chegar para você e falar desse texto, você já sabe. Naquela cultura não tem nada de pejorativo. Só... Não, e eu acho que a intenção de Jesus falar assim, olha, você não é judeu. Você, para Jeová, você é um povo maldito. Então, eu vou tirar o pão dos filhos de Israel e vou dar para um povo maldito. Então, podia ser homem, Jesus ia falar cachorrinho. Sim. Né? Se fosse homem nessa passagem. Então, respondeu Jesus, ó mulher. Quando ela falou isso, Tocou o coração de Jesus. tocou o coração de Jesus de uma maneira que ela já não era mais cachorrinho. Quer dizer? E quando tem essa expressão, ó mulher, esse ó é assim uma expressão de admiração. Vocês veem que na hora, quando ela reconheceu o poder de Deus, Deus tirou ela de cachorrinho e falou, ó mulher, né? Jesus mudou o patamar dela quando ela o adorou, quando ela se submeteu e quando ela mostrou a fé, principalmente. Olha, uma migalhinha só que cair da sua mesa vai ser suficiente. Tá? Não precisa de nenhuma roupa, não precisa de levantar os braços, falar, sai, não, foi uma migalhinha. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, sabe o que eu acho que é o mais importante dessa última parte aqui? Jesus não pronunciou palavra expulsando o demônio e nem a mulher. Olha que interessante. Foi a postura dela,
Foi a fé dela, foi a adoração dela, foi ela se submeter a Jesus que fez com que o demônio saísse. Ninguém verbalizou. Ninguém verbalizou. Sai, demônio, em nome de Jesus. E isso é uma lição para nós. A fé do cristão pode ser tão grande que o demônio não aguenta. Né? Não precisa nem falar, cai fora. Não precisou de falar nada. Cai fora, sai em nome de Jesus, nada. E outra coisa, irmãos, que quando eu vi esse versículo aqui, eu me toquei de uma coisa que eu falei. Não sei se vocês vão lembrar que eu falei assim, que quando é fim de ano, as pessoas vêm e falam assim, muita paz, saúde, prosperidade, que Deus faça todos os desejos do seu coração. Né? Lembra? Aí eu falei, não, eu quero que eu faça os desejos de Deus. Né? E não que Deus faça os meus desejos. Né? E aí, quando eu li esse versículo, fala assim, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. Né? E isso aqui me fez refletir. Por quê? Tem pessoas, irmãos, que estão tão fora de Deus, tão fora dos planos de Deus. Logicamente, Deus quer que todos se salvem e venham ao arrependimento. Só que tem pessoas que não querem saber de Deus, né? Mas essa mulher intercedeu tanto pela filha dela que estava endemoniada, que Deus modificou aquela situação, qual que era a situação natural das coisas. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas preferem o mundão, o pecado, a vida, a morte, o esoterismo, o ecologismo, o ecumenismo, todas essas coisas que fogem dos preceitos de Cristo. Essas pessoas muitas vezes são até com as mentes cauterizadas. Aí você fica pensando, mas essa pessoa não tem jeito mesmo. Mas o que naturalmente estava reservado para essa pessoa? O mundão, o inferno, se separar cada vez mais dos caminhos de Jesus. Mas quando tem uma pessoa intercedendo por ela, o natural seria a pessoa se perder, certo? Aí chega Jesus e fala assim, seja feito conforme tu desejas, e não conforme o que naturalmente ia acontecer. Né? Então, quando eu tenho fé, Jesus pode fazer o que deseja o meu coração, mesmo isso indo contra o que naturalmente iria acontecer. Né? Então, resumindo, irmãos, nossa personalidade é amoldada espiritualmente através de Cristo e do Espírito Santo. Mas temos que ter exortações. Hoje falamos sobre a necessidade da constância do cristão. Aí nós vimos o primeiro exemplo de Maria Madalena, que insistiu, que agiu. O segundo exemplo, que foi do juiz Inico, que ela teve uma postura de oração. A oração faz parte da constância. Você quer ter constância na sua vida cristã? Ore. E a terceira história que a gente ouviu, a terceira parábola que a gente ouviu, que foi da mulher cananeia. Ela teve fé. Então, ação, oração e fé são elementos importantíssimos para que nós possamos combater a inconstância. Amém, irmão? Amém. Você me fez lembrar daquele sujeito que tinha filha, estava com, acho que tinha morrido a menina, e aí ele falou assim, Senhor, não precisa ir lá, basta uma palavra sua, né? Resolve. Aí ele fala, puxa vida, nunca vi tanta fé. E da mulher do fluxo de sangue também. A mulher do fluxo de Foi sangue. a fé. Foi a fé.
Amém.